Pois é, como dissemos então, o Dr. Fausto Pinato está conosco aqui. Dr. Fausto, me parece que é a primeira vez que o senhor vem aqui aos estúdios do Canal 10. O senhor já falou conosco do Canal 10, mas falou em reportagens externas. Agora o Dr. Fausto está aqui conosco e é um prazer recebê-lo aqui visitando o Canal 10 e poder pegar uma palavrinha sua. Boa tarde. Boa tarde, Rono. Boa tarde a toda a equipe do Canal 10, os ouvintes. Prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui. Até porque antes da gente começar a conversar, eu estava vendo você falar com toda essa imponência e competência que você tem. Estava passando um filme na minha cabeça quando eu me lembrei que na verdade o grande responsável de eu ter conhecido a política é o saudoso Nilton Camargo, que me colocou com você. A primeira vez que eu trabalhei para um deputado na minha vida foi você, para um candidato a deputado estadual. Me lembro, naquele momento, era uma campanha suor e lágrima contra 2 megas empresários, e você, infelizmente, não elegeu, mas foi o grande vencedor em Fernandópolis. Isso mostra a sua credibilidade e estou aqui muito feliz, passando esse filme na minha cabeça, lembrando desses 2 grandes professores, que é você e o seu Nilton Camargo, o baluarte. A minha escola é uma escola muito boa. Pois é, naquela oportunidade, em 98, não fui eu que ganhei a eleição de 2 potências na cidade aqui, fomos nós que ganhamos. E a criatura ficou melhor que o criador, né? Está aqui, é professor nosso de fazer política séria. Doutor Fausto, eu pedi para que o senhor participasse aqui do programa de hoje em razão de uma fusão que está acontecendo entre o seu partido, né? O PPS e o PMN, que foi um partido que eu criei aqui na cidade e dirigi durante 13 anos, né? E com muita alegria. Mas também para o senhor falar a respeito do poupa-tempo, que nós sabemos, o senhor é um vereador, que está na Câmara, trabalhando nesse sentido, mas evidentemente que ele conta com o seu apoio. E eu gostaria que o senhor falasse da possibilidade mesmo real da vinda do poupa-tempo. Foi liberado já. Aliás, quando foi ontem, veio algumas pessoas ligadas à prefeita, estão atrás do imóvel. O poupa-tempo é uma realidade, sim. Muito importante, né? Muito importante, uma conquista em conjunto aí, o governador Geraldo Alckmin, né, da Bisaia. Tivemos um auxílio também do secretário Júlio Semeghini, e eu acho que todos ganham com isso. Isso era um pedido de campanha, né, para a nossa coligação, inclusive. O Gustavo foi feliz, junto com o da Bisaia, de estar brigando por essa grande conquista para o município, e estamos contando com o apoio da prefeita. Da Bisaia, que vai receber o título de cidadão fernandopolense aqui em Fernandópolis, e me parece, no meu entendimento, merecidamente, porque o trabalho dele com a criação do poupa-tempo em Fernandópolis, nós damos mais um passo à frente, porque tem vizinhos aí desesperados, né, querendo que crie lá também, e não vem. Mas me diz aí, como é que está esse seu trabalho? Nós sabemos, o da Bisaia, o Dimas Ramalho, a quem nós mandamos um grande abraço, né? Nosso deputado federal, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Nós sabemos desse trabalho que está existindo entre o PPS e o PMN. Diz para nós como está esse trabalho todo desse novo partido. Então, isso é um mérito do presidente nosso nacional, Roberto Freire, sempre auxiliado pelo nosso presidente estadual, da Bisaia, o deputado Arnaldo Jardim, Alex Manente, o Dimas Ramalho, que apesar de estar no Tribunal de Contas, é um cara que veio da política, que gosta de política, uma vez político, sempre político. Nosso deputado Roberto Freire e a Thelma, aliás, tem que parabenizar os dois pelo despreendimento, que não é fácil ter uma fusão quando você tem domínio total de um partido, tanto a Thelma quanto ele, mas ter despreendimento de fazer essa fusão, que está movimentando todo o cenário político nacional e acaba refletindo estadual e assim por diante. Eu vejo hoje que o Dr. Roberto Freire, o da Bisaia, mais quer, na verdade, porque nada contra o governo petista, o governo PSDB, mas a oposição, ela é importante para a democracia. A oposição, ela é importante para o Estado Democrático de Direito. Essa fusão abre uma lacuna para vir novos deputados que não estão contentes nas suas siglas, que querem um novo rumo, mas o projeto maior não é a criação do MD.
mas sim a criação de uma oposição, de um novo rumo, de uma terceira via, de um novo projeto para o país. Sem tirar o foco da conversa com o Dr. Fausto, eu quero agradecer a presença do nosso querido Jorginho, que é do Jornal do Esporte, está aqui presente no estúdio acompanhando essa conversa. Mandar um abraço ao Soares, o pessoal todo lá que deve estar acompanhando o programa pela internet também, e ao Dr. Cruz, que trabalha com marketing político, né, Dr. Cruz? E faz um trabalho aí para alguns deputados, né? Muito obrigado da presença, e se faz acompanhar o Dr. Fausto também. Muito obrigado da presença de vocês. Fausto, você fez uma colocação aí que eu acho que é fundamental na política. País que não tem oposição séria não tem democracia. Não é possível ter democracia sem uma oposição que cobre. Porque, muitas vezes, vou fazer uma colocação, às vezes uma pessoa chamada de ignorante em determinada matéria, ele se sente ofendido. Ignorante é aquele que desconhece aquela matéria. Não é ofensivo, não. Por outro lado, a oposição votar com a situação, também é normal isso acontecer. Por que não? Quando o projeto é de interesse do povo, da coletividade. O que o senhor acha disso tudo? Eu acho que você praticamente matou essa questão. Não existe democracia sem oposição, porque é uma maneira da própria situação se esforçar mais, trabalhar mais, a oposição fiscalizar. Eu não acredito em democracia sem fiscalização. O Gustavo assumiu o mandato de vereador recentemente, eu fui para São Paulo, falo pouco com ele, disse uma coisa para ele: ó, sempre trabalhei com político, sou advogado, o que for bom, você apoia. O que for ruim, você combate. Fiscalize sempre. Agora, não pode ser uma oposição irresponsável. Por ser oposição. Você não pode ser oposição por meramente ser oposição. Vamos tacar pedra, não. Entendeu? E sempre zelando pela transparência, sempre zelando pela fiscalização. Eu, por exemplo, recentemente a gente vê nos noticiários tantas coisas acontecendo, mas o sistema nosso é errado. Eu compactuo com a ideia do Dr. Roberto Freire. Deputado, hoje, tinha que estar preocupado com grandes discussões. Segurança pública, saúde, educação, emendas. Sou totalmente contra, mano. Tem emendas. Isso acaba corrompendo o sistema. Isso acaba, de uma certa forma, tirando o foco do deputado. O deputado não estuda mais. Porque a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar para uma matéria. Tanto é que tem a bancada ruralista, tem a bancada não sei o quê, tem a bancada. Isso é salutar, porque são pessoas que não entendem da área. Agora, o sistema brasileiro, na minha modesta opinião, principalmente a questão dos parlamentares, no começo eu resisti um pouco, porque eu trabalhei com deputados e tal, mas depois conheci o Roberto Freire, uma pessoa séria, correta, de pulso firme. Ele tem razão. Por quê? O município hoje, o sistema devia ser assim, município de 20 a 30 mil habitantes. O governo federal tinha que saber quanto poderia liberar para aquele município, o governador, enfim, você vai ter isso, quer dizer, o cara ia construir a fonte, ele ia arrumar um hospital, enfim, tal. E o deputado entraria nas grandes discussões do nosso país, do nosso estado, da nossa região. Isso é política, Dr. Fausto, que o senhor está dizendo aí, com P maiúsculo, com todas as letras maiúsculas. Política se faz desse jeito, é assim que deve ter. Por isso é que eu sou pelo maior número de jovens na política, porque chegam com a cabeça já preparada com a legalidade, com a coisa séria. Então, o senhor está de parabéns, viu? De parabéns. E parabéns ao Roberto Freire, ao Zaia, que lhe deram a incumbência de sofrer um pouquinho mais por política, né? Fazer esse pulo, São Paulo, Brasília, na organização do novo partido. Viu? Obrigado a você, Vôlio. E eu queria dizer o seguinte: eu nasci em 1977, nós sabemos que o governo militar foi até 85. Eu particularmente não me lembro do regime militar, mas estudei, li, e, por exemplo, essas grandes formação de novos partidos, por exemplo, eu sou hoje do MD, se Deus quiser vai sair essa fusão, mas por Fala exemplo, que é MD para o telespectador. é um novo partido, que foi a fusão do PPS e do PMDB, que vai chamar Mobilização Democrática. Mas, por exemplo, brigo aqui com uma pessoa que eu nem conheço, que é a Marina Silva, que também está tentando fazer a rede. É importante ter uma opção. Por que não? Por que não ter proposta? Não pode ter 4 opções, por que ter 2, ter 3? E critico veementemente essa manobra do Congresso de tentar barrar a criação de partido político e de fusões. Porque isso, de certa forma, é uma maneira do que
de se afogar qualquer novas lideranças que pode surgir. Eu, por exemplo, tenho um carinho muito grande, pessoal, não estou falando em nome de partido, estou falando por mim, com o Eduardo Campos, jovem, preparado, governador do Nordeste. Temos o Aécio Neves também, que pode, por que não? Por que não ser candidato? Não estou falando que vai ganhar a eleição, não. A própria Marina Silva teve 20 milhões de votos, tem que levar isso em consideração, a vontade, o sufrágio tem que ser respeitado. Respeitar, né? Exatamente. Doutor Fausto, eu espero que o senhor volte outras vezes aqui no Canal 10 para a gente falar um pouco mais de política. Vamos fazer um programa, vamos ficar combinando assim, nós vamos fazer um programa de 1 hora para falar da política nacional, porque ela reflete aqui, como a estadual reflete mais de perto. Nós vamos fazer um programa de 1 hora, nós vamos fazer um convite para o senhor, vamos falar muito de política, porque o senhor entende muito, tem ajudado muito a região através da sua amizade com os deputados, e eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Um abraço. Eu que agradeço a você a oportunidade de estar no Canal 10 e deixar bem claro, o MD em Fernandópolis não está de portas abertas, nós não temos esse negócio, nós vamos barrar esse ou aquele, desde que esteja no caminho da democracia, do caminho correto. Obrigado, Vono, de coração, e dizer o seguinte, você sem dúvida foi um dos meus professores. Eu fico contente de ver você aqui hoje, você que é delegado de polícia, o Nilton Camargo, porque a formação, a base, se dá com os professores. Eu consigo me lembrar dos meus professores da 4ª série, às vezes eu consigo lembrar da faculdade. Eu consigo me lembrar da primeira campanha sua com o Nilton Camargo, às vezes deputados que eu já trabalhei, nem lembro mais. Pão com mortadela doidada, né? Que tempo bom, hein? É tempo bom. Obrigado, Fausto. Obrigado a você. Muito obrigado. Leve um abraço para o Zaya, leve um abraço também para o Dimas Amário, que nós temos uma simpatia muito grande por ele, viu? Eu fico muito agradecido, doutor Fausto, ter tirado horas dele de viajar para São Paulo, cuidar dos assuntos do novo partido que está sendo criado, para poder passar aqui pelo Canal 10. Obrigado, Cruz. Muito obrigado, viu, doutor? A presença. Jorginho, obrigado da presença aqui. Leva um abraço pessoal lá do nosso querido Jornal do Esporte. 1 minuto e meio, não mais que isso, nós estaremos de volta com o noticiário geral. Você vai ficar sabendo que os caras estão se vestindo até de mulher para poder assaltar com um pouco mais de facilidade. O erro do cara é que ele é meio gordinho, né? Então, mulher feia não assalta direito. Voltamos já.